Oi, amigo, Deus abençoe. Amigos, irmãos, quero compartilhar hoje com vocês uma palavra sobre o princípio da Terra, o princípio da humanidade e que relacionamento tem o planeta como tal, com a pessoa. E outras coisas que o Espírito Santo me deu para eu compreender muitas coisas de tantas coisas que temos que aprender. E quero falar para ti sobre o livro de Gênesis, capítulo 1, diz o princípio. No princípio, Deus criou os céus e a terra. É o verso 1. O verso 2 diz: E a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ok. Aí, aqui tem um livro marcado. Aqui eu tenho marcado primeiro princípio, segundo princípio. Então, são 3 princípios. Gênesis capítulo 1 está falando de um princípio que foi quando Deus criou a terra, disse que criou os céus, não foi o céu, os céus, plural, vários céus, e a terra. Ele criou vários céus e a terra. Ok, esse é um. Agora, desse verso 1 para o verso 2, diz: E a terra era sem forma e vazia. Como que Deus vai criar uma terra e la vai criar sem forma e vazia? Só que aí, quando disse que estava sem forma e vazia, era porque estava destruída. Quando o Pai ele criou os céus e a terra, também estava aí criado Lucifer. Lucifer, ele foi criado pelo meio de uma porção de luz que Deus dá, que Deus derrama luz, dá luz. Então, Luzbel, ele recebeu o nome de Lucifer como luceiro da manhã. Para quê? Para que o trabalho dele era, um dos trabalhos dele era ser protetor da criação de Deus. Ele foi criado, ele foi nascido pelo meio de uma porção de luz. Deus estava criando a terra, os céus, e aí estava Lucifer. Ele recebia um pouco de luz de Deus e depois ele dava essa luz para os lugares onde ele tinha que proteger. Só que Deus era em 3 formas, era tripartito, decimos no espanhol. Deus estava acompanhado com Filho e o Espírito. Agora, como nasce o Filho? O Filho nasce pelo meio da palavra de Deus. Porque é como que Deus ele está criando vários céus e ele delega, ele faz uma forma dele mesmo pelo meio da sua palavra. É como dizer, eu vou multiplicar-me, me vou multiplicar em outro. Só que esse outro é de menor, talvez tamanho, talvez
dimensão, mas é o mesmo Deus, é o mesmo. No segundo verso diz: E a terra era sem forma e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo. Do verso 1 de Gênesis ao verso 2, aí aconteceu a guerra dos cosmos, a guerra dos anjos, a guerra de Lucifer, que ele ficou rebelde, não quis obedecer mais ao Senhor, ele quis ser o dono. Por quê? Porque quando Deus criou a terra, naquele princípio, a terra não era do jeito que é agora. A terra não tinha natureza, não tinha algumas coisas. Talvez tinha natureza, não deste mesmo jeito. Acho que a natureza deste tempo é um pouco menor. Então, a terra daquele tempo era uma terra com muito ouro, com muitos diamantes, com muitas pedras preciosas. E aí era o monte de Deus. No livro de Isaías, capítulo 14, verso 12. Vamos a procurar aqui. Tenho a Bíblia no espanhol. Vamos a procurar aqui a Bíblia no português. Tá? Deixa eu fechar aqui esta ligação. Isaías 14, verso 12. 14, verso 12 diz: Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei do monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei. Essa terra essa terra de nós, está embaixo do trono de Deus. Por isso que diz aí, subirei. Então, essa terra era o monte de Deus. Porque no livro de Ezequiel fala Deus que ele foi estabelecido no monte de Deus. A terra tinha o nome do monte. Agora, o que acontece? O inimigo, ele se sentiu empoderado, se sentiu como rei. Deus deixou a ele aí para cuidar, e ele queria era roubar o trono, roubar o governo e roubar todo o trono de Deus, porque ele conhecia muitos, conhecia o comando do governo de Deus. Então, não é que Deus criou a Satanás e ficou sem força, porque ao mesmo tempo, quando diz no livro de Gênesis, vamos aqui, disse Deus: haja luz, e houve luz, e viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Isso aí é uma simbologia de Jesus Cristo e de Satanás, o diabo. Por quê? No livro de 2 de Coríntios, Pablo escreve aos Coríntios praticamente a mesma revelação que estou dando. Ele compara a Jesus Cristo com o momento daquele tempo da criação. Porque Jesus Cristo, quando Deus falou, vamos a fazer esta obra aqui na terra, o Espírito de Deus e o Filho de Deus estavam aí. Só que o Filho nasceu antes, muito antes, pelo meio da palavra de Deus. É como que está Deus e ele criou, pelo meio da sua palavra, outra forma de Deus para assistir com Satanás, com Lúcifer, a todos esses lugares.
Por isso que nas parábolas que o Senhor fala, ele sempre fala do Pai e do Filho, porque desse mesmo jeito era Jesus, não sei qual era o nome de Jesus Cristo, mas vamos falar, Jesus Cristo. Lá nos céus, vários céus, estava Jesus Cristo, vigiando, cuidando da obra do Pai. Então, o diabo, ele quis enganar, e tanto que enganou os anjos. Agora, Deus criou a seu filho pelo meio da palavra. No livro de João, não sei como se fala. Uns dizem João, outros dizem João. Vamos ao livro de João. Ai, meu Deus do céu. Aqui que está. João 1 diz, no princípio era a palavra. E a palavra, vamos ver como que diz aqui, porque tenho vários versos a dizer. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Aí está falando não do princípio da criação, quando foi criado Adão, Eva, os árvores, não. No princípio dos princípios foi criado Jesus Cristo, mas lá se chamava Verbo. O nome do Senhor que me está dando agora, o Espírito Santo, para compreender, era Verbo. Verbo, que é a palavra. Então, criado Jesus Cristo e criado o diabo. Então, quando já começou a rolada da briga, a batalha dos cosmos, depois ficou a Terra sem forma, vazia, com trevas. Voltou Deus de novo e falou: vamos fazer, vamos a reconstruir, vamos a reorganizar. Que vamos a reorganizar? A terra. Então a terra estava sem forma e Deus falou: seja a luz. Aí, quando Deus fala seja a luz, praticamente ele está dizendo: já eu estou aqui. Eu estou. Mas em que forma ficou essa luz aí? Em forma de verbo, em forma de Jesus Cristo. Ou seja, Deus com Jesus. Mas não sei que nome tinha Jesus. Vamos a falar Jesus. Ele deixou aí. Não é que era sol, porque Jesus também é o sol da justiça. Só que a luz que Deus dava própria era Jesus. Aqui na Bíblia, mais adiante, diz: Jesus, eu sou a luz do mundo. Ele não falou: eu sou o sol. Não. Eu sou a luz. Dando, dando descrição simbolicamente daquela palavra, quando Deus falou: seja a luz. Seja meu filho aqui. Agora meu filho vai cuidar aqui. Agora meu filho, ele não vai a receber um pouco de luz e dar luz. Agora eu sou a luz do mundo pelo meio do meu filho. Isso é o que está dizendo Deus aí. Então, Deus separa luz e trevas. Já era. Mais adiante diz: que comunhão tem a luz com a escuridade? Aí se está cumprindo o que disse Pablo. Aí está cumprindo-se. Outra coisa. Nós, os seres humanos, nos parecemos muito aos acontecimentos do Gênesis, com a terra do princípio e com o funcionamento da terra. Adão e Eva, eles foram criados perfeitos. Eles foram criados perfeitos. Depois chegou a maldade, entrou em eles
Primeiro por Eva, depois por Adão, mas a maldade entrou neles. Então, o ser humano ficou na oscuridade. E então, seja a luz, seja Jesus Cristo na vida da humanidade. E Jesus Cristo é a luz na tua vida. Então, novamente, um pouco mais adiante, já veio Jesus Cristo. Jesus Cristo foi levado ao deserto. Quando Jesus Cristo está no deserto, aí começa. É como que sempre o diabo, que o Senhor repreenda, ele está com raiva de que ele foi demitido, foi destituído da terra. Nas 3 tentações que o diabo deu para Jesus Cristo, uma delas foi me tem que servir e eu te dou todas as riquezas, os reinos da terra. O diabo está falando com o Filho de Deus, com Jesus Cristo como Filho de Deus. O diabo não está falando com esse homem como Deus, porque primeiro Jesus Cristo tinha fome, tinha 40 dias de jejum. Então o diabo disse para ele: me tem que servir, eu te vou dar todo o reino, porque a mim me foi entregado. Para aí. Como é que Deus disse que ele é dono do ouro e a prata? Que ele é dono de toda a riqueza. E agora o diabo disse que para ele foi entregado toda a riqueza, ouro, diamante, tudo isso. Como é que é? Porque no princípio do que estou falando, este princípio que está aqui, esse quando foi a terra feita na primeira vez, Lucifer, ele foi criado para guardar, praticamente ele se sentia em casa, que tudo isso era dele. E Deus entregou a ele para cuidar. Deus entregou a ele para governar. Deus entregou com toda a confiança. Mas Deus tirou. Deus, não, eu não posso deixar com o que é meu. Você não tem nada. Mas o diabo aproveitou depois para falar com Jesus. Não, a mim me foi entregado, me tem que servir. O diabo incomodando ao Senhor, porque o Senhor tinha fome. Tinha 40 dias sem comer. Então, o diabo disse: isso é meu. Eu não me vou deixar. Teu pai me tirou da mão, me mandou embora do reino, mas eu vou voltar de novo. Eu vou voltar, eu vou ser rei. Ele ficou bravo, porque ele não tem riqueza. Ele recebeu esse nombramento e essa ocupação de poder trabalhar a terra com as riquezas foi no princípio. Já quando Deus criou a terra com a natureza, os animais, já ele foi homem com Jesus Cristo. E quando Deus estava criando a Adão, criou com a mão de Jesus. Pai e filho estavam criando um barro na terra com águas. Fizeram Adão. Aí já o diabo não tinha direito com a terra. Mas ele quer receber sempre a bênção que Deus te deu. Ele sente inveja quando Deus abençoa a tua vida. Ele sente inveja de tudo o que Deus te dá, porque ele perdeu tudo. E Deus tirou da mão dele. Perdão. Então, a terra naquele tempo
era coberta de diamantes, ouro, pedras preciosas. Lucifer, ele tinha as roupas deles com todas essas pedras preciosas. E ele agora está trabalhando com as pessoas a manipulação das riquezas. Uma pessoa que ama as riquezas mais que tudo está amando o diabo. Nós podemos ser ricos. Sim, podemos ser ricos. Eu quero ser rica. Todo mundo quer ser rico. Mas se as riquezas têm tem uma qualidade perigosa. Por quê? Porque as riquezas te tiram tempo, a riqueza não te deixa dormir, a riqueza traz problema, a riqueza traz tanta coisa que só nos caminhos do Senhor você se pode controlar. Só obedecendo ao Senhor você pode controlar-se sendo rico e poder entrar ao reino do céu. Então, eu gosto dessa palavra então, porque aqui no Brasil falam muito bonito essa palavra. Então, e assim, quando Jesus ele veio como palavra, ele veio no Espírito. No Antigo Testamento, dice, pelo menos quando Sansão, ele antes de nascer, chegou um anjo aos pais de Sansão. E o pai perguntou a ele, qual é teu nome? E esse anjo, esse ser celestial falou, por que você quer saber meu nome? Meu nome é Admirável. E quem é o Admirável? Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele vinha na terra. Ele vinha na terra e ele compartilha com pessoas que Deus tinha um propósito com eles. Compartilhou com Daniel, com os pais de Sansão, com Abraão, Melquisedeque. Melquisedeque representava Jesus Cristo. Só que esse é outro negócio, outro mistério que Deus me deu no tempo. Vou te dar de novo, porque já passei essa ensinança. Então, essa palavra se convirtió em carne, que é Jesus. Então, quando Deus falou, seja a luz, é como quando a pessoa não está nos caminhos do Senhor, que está sem forma e vazia, como diz a palavra no livro de Gênesis. Então vem Jesus, que é a luz do mundo, que é a luz da tua vida. Deus te abençoe. Eu acho que recebeu algo de tantas coisas que Deus nos tem que ensinar e que nós temos que aprender. Mas você é parecido muito ao funcionamento da terra, porque você e eu somos terra. Deus te abençoe.